Você abriu a sua conta na corretora, começou a operar, teve 1, 2, 3, às vezes 5, 10 wins, mas aconteceu um loss e esse único loss levou uma grande parte do seu capital. Sabe o que está te faltando? Gerenciamento. E para que você não fique sem gerenciamento, eu preparei o nosso último aulão, esse daqui é o nosso último aulão, sobre exatamente isso. Como que você pode gerenciar o seu dinheiro, o seu capital dentro da corretora. Então eu vou apresentar para vocês alguns modelinhos de gerenciamento do seu capital e você decide se isso é bom ou não para você e se você pode aplicar isso no seu operacional para que você não quebre a sua conta. Mas para que você também não quebre o nosso projeto aqui dos Fundamentos Profits Trader, eu peço que você, nesse último aulão, se você ainda não deixou um like, tá bom? Deixa aí o seu curtir, deixa o seu like nesse vídeo e, por favor, comente, vamos conversar, vamos bater um papo, eu vou responder vocês, tá bom? E a gente vai aprendendo junto. Então, bora para essa nossa última aula e eu agradeço muitíssimo já aqui de forma antecipada toda a sua atenção. Fui! E aí, pessoal, Vitor falando com vocês mais uma vez aqui no nosso aulão. Na verdade, hoje é o nosso último aulão, o aulão de número 14, e nós vamos falar sobre gestão. E para falar sobre gestão, eu escolhi um tópico dentro da gestão, que é o tópico que vocês mais querem saber, eu acredito eu, é o tópico que mais aparece, que é o gerenciamento. E por que um tópico chamado gerenciamento? Então, Vitor, você está dizendo para mim que existem outras coisas dentro da gestão? Com toda certeza existem outras coisas dentro da gestão, certo? Mas hoje nós iremos falar de gerenciamento. Gente, aquele nosso ritual padrão: corretora, plataforma, IK Option, paridade euro-USD. Temos aqui conta de treinamento e todas aquelas funções que nós já conhecemos. E à esquerda aqui também, tipo de gráfico, período, as ferramentas gráficas, os indicadores e também aqui o período novamente. Só fazendo aqui uma observação, hoje, dia 12 de maio, a IK Option sofreu uma atualização e aí o layout aqui está diferente em relação às aulas passadas, beleza? Vamos lá. Eu chamo gestão de um campo, certo? Como esse círculo aqui, ó. Um campo grande, certo? Esse círculo maior aqui, então, representa para nós a gestão. Dentro desse círculo aqui, eu vou ter algumas outras esferas, alguns outros círculos, tá? O formato pouco importa para nós aqui, certo? O formato pouco importa. Mas eu tenho algumas outras coisas aqui. Eu acredito, com base no meu conhecimento, né, que a gestão ela é algo amplo, algo macro, certo? Então a gestão ela é composta por diversos aspectos, por vários aspectos. Por isso que eu coloquei esses formatos aqui dentro desse nosso formato maior aqui, desse nosso formato aqui oval, tá? Então esse maior é o que eu chamo de gestão. E a gestão ela é formada por diversos aspectos que trabalham em conjunto, que estão conversando entre si, tá bom? Então, a gestão, ao meu ver, ela é formada pelo seu capital, quanto de dinheiro você tem na corretora, pelo seu operacional, que é composto, né, pela forma que você opera, considerando as suas estratégias, pela experiência que você tem, quanto tempo você já opera e se você consegue ou não consegue tirar algum dinheiro ao longo da semana, ou do mês ou do ano, né, dependendo do que você busca. Além disso, o emocional que você desenvolve ao longo do seu dia de operação, ao longo das horas, do tempo que você fica operando. E também as condições de trade do dia. E o que são as condições de trade do dia? Nada mais é do que eu entender o seguinte: eu entendo condição de trade do dia. Primeiro de tudo, o payout. Se não há um payout que eu considero
atrativo, que eu considero que realmente vale a pena eu realizar a operação, eu não opero, certo? Então até 84% eu ainda opero. Abaixo disso eu não opero. Confesso que eu prefiro payout um pouco maior, né? 86, 90 eu opero, 98, 100% se tiver eu opero, 99, 95, não tenho problema com payout alto, tá? Muito pelo contrário, eu tenho problema com payout baixo, tá bom? Então assim, ó, baixou de 84 não opero. Isso é uma condição de trade do dia que eu considero. Além dessa condição de trade do dia, notícia é uma outra condição de trade que eu considero, mas considero de que forma? Eu não fico mais, já fiquei no começo, mas hoje não mais, olhando aquele site de notícia da invest.com ou qualquer outro site. Hoje eu não opero mais olhando notícia. Antes, como que eu fazia? Eu abria a corretora, abria aqui a minha conta, olhava o payout, abria o invest.com e ia olhar as notícias. E eu ficava, 8 horas da manhã tem uma notícia. Ai meu Deus, não posso operar 8. Não sei o que. 9h50 tem um relatório de não sei o que, não opero. Não, hoje eu não sou mais assim. Mas eu respeito os efeitos das notícias no gráfico. E por que eu digo isso? Porque essas velas que eu marquei aqui, tá? Essa vela vermelha aqui, ó, deixa eu pegar novamente. Essa vela vermelha, ela foi uma vela de notícia, tá bom? Foi uma vela de notícia. Esse momento todo aqui, ó, eu acompanhei isso hoje no gráfico, tá? Tudo isso daqui, ó, foi um momento de muita indecisão. A partir dessa vela vermelha aqui, quando ela rompeu abaixo, tá? Foi um momento de muita volatilidade, porque era um momento de notícia. Basicamente, nós temos um entendimento de que quando o preço ele rompe a média, né? Então o preço está abaixo, eu já tinha rompido aqui, eu tenho uma tendência de baixa. Olha só, 2 candles verdinhos e uma paulada para baixo. O que é o meu entendimento? Olha, o meu entendimento é de que realmente há uma tendência de baixa. Mas nós estamos em uma notícia e não se esqueça que nós estamos falando de condições de trade aqui nesse momento, tá? Que é um aspecto que faz parte do gerenciamento. Então, eu entendo que essa forte barra aqui joga o preço para baixo e joga uma tendência junto com ele. Então, o que seria o esperado? O esperado seria um pullback nessa região mais ou menos aqui e o preço voltar a cair. Só que em um momento de notícia, olha o que acontece. Uma possível consolidação aqui, ó. E aí vem então o rompimento e a continuidade da tendência de baixa, né? Então, esse movimento que acontece aqui, ó, nós estávamos então esperando ele onde? Aqui, tá? Deixa eu apagar que isso aqui ficou uma bagunça. Onde nós estávamos esperando ele? Aqui, ó. Provavelmente aqui, ó. Provavelmente muita gente tomou loss, né? Quando esse pavio respeitou essa média aqui, acho que isso daqui é uma média de 34 que eu tô aqui, tá? Porque aguardávamos então um pullback aqui. Mas eu tenho que considerar os efeitos da notícia no gráfico, tá? Então, o que eu faço? Não olho mais notícia. Tem um bom tempo, não olho notícia, mas eu considero os efeitos dessa notícia no gráfico para me proteger, tá bom? Não estou dizendo que também não é para você parar de olhar, não olho notícia nunca mais. Não, não é isso. Eu estou falando o que eu faço, tá? O que eu faço e como eu faço. Vamos lá. Então, se a gestão é feita por capital, por operacional, por experiência, por emocional e por condições de trade, eu também devo ter o gerenciamento como um aspecto participante da gestão, certo? Como se fossem várias engrenagens para fazer a máquina funcionar, tá? E no gerenciamento, você tem que considerar o quê? O seu capital, né? Eu vou abrir aqui, ó, uma área de trabalho aqui do Google para ficar um pouco melhor para a gente trabalhar, para eu explicar isso para vocês. Vamos lá.
No gerenciamento, você tem que considerar o seu capital. Vamos dizer que você tenha R$ 1.000 de capital, tá bom? R$ 1.000 de capital, de dinheiro, em moeda brasileira, R$ 1.000. E aí você fala assim, olha, primeiro eu tenho que saber que com esses R$ 1.000, quanto vai ser o valor da minha entrada, certo? Eu vou fazer um valor de entrada equivalente a 1%, né? Ou eu vou fazer isso com um valor até mesmo menor, né? Poderia trabalhar com 0,5%? Poderia, não tem problema, tá? Poderia também trabalhar com um valor um pouco maior, 2%? Poderia também, não tem problema. Poderia eu, né, trabalhar com uma entrada de 10%? Opa, já acho um pouco alto 10%, tá? Então, o primeiro aspecto, a primeira característica que você precisa anotar e definir no seu gerenciamento é o valor da sua conta, tá bom? Vou até escrever aqui, ó, em maiúsculo, valor da conta, do seu capital, né? E o valor da sua entrada, tá bom? Então, digamos que você vai definir isso daí, né? Com quanto que você vai entrar em cada uma das suas operações, certo? Depois que você definir o percentual que você vai expor na sua operação, você precisa definir o seguinte: se você vai trabalhar com um valor cheio, ou valores em taxas. E o que significa isso? Simples assim. Digamos que você vai trabalhar com uma entrada que vai considerar R$ 10, certo? Você vai considerar ali R$ 10 de entrada para a sua operação. Isso daqui é um valor cheio, R$ 10. Então, o gráfico chegou lá no nível, no ponto, na linhazinha, onde você achou que tem que ser, e você deu um clique, comprado ou vendido, com R$ 10. Isso é uma possibilidade. Além dessa possibilidade, você pode fazer o seguinte: trabalhar com taxas, né? Então, como que você faria? Você pegaria esse valor aqui de R$ 10 e dividiria ele em 2 ou 3 taxas, certo? Então, se você for dividir em 2 ou 3 taxas, você colocaria R$ 2, tá? E aí depois você poderia colocar, por exemplo, R$ 4, tá bom? Já daria 6. E depois você colocaria, né, o restante. Então, sobrou mais quanto? Mais 4, né? Porque 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Então, você totalizou aí os seus R$ 10 aqui, tá? Se você perde nessa primeira, talvez você possa vir a ganhar nessas duas. Se você não sente que vai ficar confortável para você dessa maneira, com 4 e 4 no final, talvez você possa trabalhar com 2 e 2 dá 4. E o que? 6 no final. Novamente contabilizando R$ 10, tá bom? Isso daqui é valor em taxa. Se você acha que 3 taxas é demais, você simplesmente pode trabalhar com, por exemplo, R$ 3 na primeira e 7 na segunda e trabalha só com 2 taxas. Isso é um modelo que eu apresento para vocês debaterem, né, com a sua própria consciência e com o seu operacional para ver se funciona. Então agora vamos olhar como isso seria no gráfico para ficar um pouco mais claro para você, considerando que você é iniciante e possui uma certa dificuldade para entender, e o gráfico ajuda
bastante, né? Então vamos entender aqui, ó, essas velinhas pequenas, né? Vamos entender aqui, ó. Vamos, por exemplo, dizer que você optou pela não mão fixa, mas valor cheio, tá? Não confunda, porque a gente vai falar de mão fixa depois. Então, valor cheio. O gráfico vem, explode nessa vela aqui, tá? Aí você fala assim, olha, acabou de romper a média, eu vou fazer compra, né? Eu vou fazer compra. Aí o que você faz? Fala assim, eu vou fazer uma compra com um valor cheio na virada da vela. Então, essa vela terminou, começou essa, você fez uma compra aqui. Como você fez uma compra, você perdeu o seu dinheiro, porque terminou vermelha, né? E bem grande essa vela aqui, com um corpo bem considerável, né? Você perdeu. Se você fosse trabalhar com taxas, você colocaria a sua primeira taxa, aí você iria aguardar, né? Talvez você pegaria uma segunda taxa aqui, talvez uma terceira taxa aqui, né? Ou ainda, você falar assim, olha, eu vou realizar uma compra após esse rompimento, mas eu só vou realizar uma compra se o preço tocar na média, certo? Então você realizaria uma compra aqui, também ia perder se fosse, né, do valor cheio. Se você estivesse trabalhando com taxa, talvez você conseguiria pegar alguma coisa aqui nesse pavio e sairia menos negativo do que um valor de mão cheia. Porque concorda comigo, se você colocar R$10 aqui e você perdeu 10 de uma vez. Se você colocou R$2 aqui, você colocou mais R$2 aqui e conseguiu colocar R$6 aqui, você vai sair praticamente em um 0 a 0, dependendo do payout, você sai até com R$1 de lucro, tá? Então, trabalhar com taxas, às vezes, é mais vantajoso, tá bom? É mais vantajoso. Vejamos esse caso aqui, ó. Vamos aceitar a hipótese de que houve esse rompimento aqui e você falou assim, ó, eu acho que agora vem para baixo esse negócio. E aí você vendeu com taxas, né? Aqui na abertura e aqui nesse pavio. O que aconteceria? Você ganharia aqui, ganharia aqui, ganharia aqui. Em uma mão de valor cheio, certo? Valor cheio, você também ganharia. Mas um efeito emocional te daria uma maior tranquilidade quando você pega taxas aqui como eu marquei, tá? Então nós temos primeira coisa definida aqui para o nosso gerenciamento. E o que é? O valor da sua conta e também se você vai trabalhar com valor cheio ou com valor em taxas, certo? Só lembrando que taxas ele é um tipo de trabalho muito bom para você considerar as retrações, como nós temos aqui, certo? Porque se eu trabalho com taxa, eu não me importo se essa vela vai terminar vermelha ou verde, eu só quero a retração se eu estou vendido aqui, certo? Se eu estou comprado aqui, pouco me importa se ela vai terminar verde ou vermelha, eu só quero a retração, porque quando ela bateu aqui, eu espero que ela suba, né? Então, esse é o lance aí que a gente já tem que considerar no começo, tá? No começo. Então, você vai definir qual o percentual que você está disposto, tá? E vai definir a forma que você quer trabalhar. Se vai ser uma mão cheia ou se vai ser aqui com essa parte de taxas, tá bom? Além disso, você precisa definir o seguinte: se você, além de trabalhar com taxas, essas coisas nesse sentido aqui, quantas operações aceito, né? Seja de win ou de loss, tá bom? Isso é algo que você precisa definir. Se você não quiser definir assim, você pode definir um percentual de loss ou de win,
certo? Então, eu tenho um objetivo de fazer 3% ao dia, ou 1% ao dia. Eu tenho o objetivo de fazer 1% ao dia. E como que eu faço 1% ao dia? Arriscando 3 operações. Como que funciona isso? Eu faço a minha primeira operação, a minha segunda operação e a minha terceira operação. Se no saldo dessas 3 operações eu conseguir obter o meu lucro de 1%, por exemplo, eu já paro de operar, ou o lucro do percentual que você quiser, tá? Isso é uma forma que você tem que definir. Eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Eu estou aqui para apresentar a situação para vocês que vocês passem a pensar. Eu acho que ao longo desses vídeos eu consegui deixar isso claro, que eu vim para deixar vocês com o pensamento ativado, tá bom? Com o pensamento ativado. Então, definido isso, aí sim eu acho que a gente pode chegar no segundo passo. E o que é o segundo passo? A gente precisa, de fato, começar a definir. Deixa eu aumentar o tamanho dessa fonte. A gente precisa começar a definir a forma realmente mandatária que nós vamos trabalhar. Se nós vamos trabalhar, por exemplo, com mão fixa. Mesmo mão fixa, podemos ainda considerar o valor cheio e as taxas, tá bom? Não confunda. Então, como que funciona a mão fixa? Vamos dizer que você fez aí a sua primeira mão fixa, cliquei aqui no mousepad, ele inverteu ali. A sua primeira operação. E aí depois você vai fazer a sua segunda operação e depois a sua terceira operação, tá? Então, se você trabalha com mão fixa, vamos dizer que você tem R$10. Se você teve um gain ou loss, não interessa. Na sua segunda operação, você vai continuar fazendo um valor de R$10. Mesmo que você tenha gain ou loss, certo? Na sua terceira operação, novamente, você vai colocar R$10 gain ou loss, tá? Então, a mão fixa nada mais é do que você fazer as suas operações sempre com o mesmo valor. Ponto positivo para esse tipo aqui de gerenciamento, mão fixa. O ponto positivo é que dificilmente você vai quebrar a sua conta rapidamente, certo? Então vamos dizer aí, se você tem lá a sua conta R$1.000 e você está fazendo operações com 10, poxa, se você errar 10 seguidas, você vai perder quantos reais? R$100, certo? Então, se você errou a primeira, 10, a segunda, 20, a terceira, 30, 40, a quarta operação e assim por diante, né? Então, se você perder muitas operações, você ainda não quebrou a sua conta, certo? Esse é um ponto positivo. Um ponto negativo é que, de fato, aqui você vai precisar, com mão fixa, ter mais ganhos do que perdas. Então, aqui você de fato necessita. Deixa eu diminuir isso daqui, tá? Você necessita ter uma assertividade maior, tá bom? Então, nesse daqui, você vai precisar ter uma assertividade maior, certo? Se você não tiver uma assertividade maior nisso daqui, não tem como você sair positivo, tá? Por quê? Se você ganhou R$10, ganhou aqui R$10 e aqui perdeu R$20, mais 10, perdeu mais 10. E agora, se você perder 10, você está negativo, né? Então você vai precisar ainda ter uma quarta operação
para recuperar isso, ó, porque é o seguinte, o payout nunca é 100%, certo? Se o payout nunca é 100%, você teria que ter uma quarta operação, tá? Uma quarta operação. Você teria que ter também uma quinta operação só para você chegar próximo à recuperação de 20. Porque você vai ganhar aí 85%, 90%, dependendo, né? Então você ganhou praticamente 10. Vamos dizer que você ganhou 9, 9. Deu 18. Ainda não deu os 20. Você precisaria de uma sexta operação vencedora, certo? Então você precisaria de gain. Aqui você também precisaria de gain. E aqui você também precisaria de gain. Então você teria que ter 3 gains para conseguir recuperar esse 10 e esse 10 aqui, tá? Então você teria que fazer pelo menos 30 para recuperar 20 e ainda considerando isso daqui para ter mais um saldo legal, certo? Mas você poderia tirar essa sexta aqui, né? Excluir ela, ganhar 2 seguidas e ficar com esses 10 primeiro aqui e aí ficaria positivo também, certo? Então, ponto positivo para isso daqui, vai demorar bastante para você quebrar a conta. Ponto negativo, você precisa ter uma assertividade bem maior, tá? Além do mão fixa, certo? Você pode considerar uma outra situação de gerenciamento, que é o martingale. Martingale. Alguns dizem martingale, enfim, chame como quiser. O que consiste o martingale? Poxa, entrei aqui com 10 reais na minha primeira operação, certo? E deu aqui um loss. Se deu um loss, logo em seguida eu vou entrar com 20 reais. Se deu loss, eu vou entrar novamente, uma terceira, tá? E aí tem gente que faz o seguinte, olha, 20 com 10 dá 30. Eu dobro para 60 reais. Na expectativa de dar um gain, vou colocar em amarelinho aqui, porque é expectativa, tá? Mas também ainda tem a expectativa de ocorrer um loss. Então vejamos esse caso para quem quer trabalhar com martingale. Se você perdeu 10, depois perdeu 20, depois perdeu 60, 60 com 20, 80, com mais 10, 90. Então aqui você tem um operacional de gerenciamento muito mais agressivo quando comparado com mão fixa, né? Porém, se você ganha aqui nessa terceira mãozada, que é o martingale, o que acontece? Você recupera aqui, ó, o seu loss, né? Porque você perdeu 30, você vai recuperar 30 e vai sair uns 20 e poucos aí positivo, né? Mas é bem mais arriscado, certo? Geralmente o pessoal faz até uma terceira operação, que é considerado o segundo martingale, porque aqui, né, é a primeira entrada, aqui a segunda operação é o primeiro martingale e aqui é o segundo martingale. Agora, se você tiver muita grana, for rico, milionário e corajoso, você vai fazendo martingale infinito, certo? Até você conseguir o seu ganho, tá bom? Mas não é recomendável não. Em relação a martingale, como que eu opero quando eu vou utilizar? Eu faço só o primeiro martingale, tá? Então, se eu entrei com uma operação de 10 reais e perco essa operação, eu vou para um martingale de 20 reais e não vou para o segundo martingale. Não vou, tá bom? Não vou. Então, isso daqui seria um gerenciamento que o pessoal utiliza chamando de martingale, certo? Isso daqui, ponto positivo. Quando você acerta, você consegue recuperar o que você havia perdido e já sair no lucro. Ponto negativo, você causa uma exposição
muito maior do seu capital, tá? Muito maior mesmo. E vamos agora, então, para o último tópico do nosso gerenciamento, né? Qual que é esse? O Soros Gali. E esse é o mais interessante, acho que para você operar, tá bom? Por quê? Porque com 2 acertos ele vai deixar você positivo, certo? Eu tenho ele aqui numa planilha. Deixa eu mostrar para vocês. Essa planilha aqui é uma planilha de gerenciamento. Você consegue aí em diversos grupos. Acho que até que você pesquisar no Google deve achar essas planilhas, né? Mas vamos lá. Vamos dizer aqui, ó. Eu tinha colocado lá 1.000, né? Vamos colocar aqui 1.000, tá? R$ 1.000. Vamos dizer um payout. Aquele payout ali estava 84%, né? Então vamos colocar 84% aqui, mudando o payout. Aqui não mudo nada. Aqui esse multiplicador também não mudo nada, porque ele vai considerar esse multiplicador para fazer a equação ali e me dar o valor aqui embaixo nessas células, tá? E aqui vou colocar uma meta de 3, por exemplo, tá? Só para eu saber. Então vamos lá. R$ 1.000. Vamos dizer que eu iria entrar com R$ 10, igual o nosso exemplo lá, né? Se eu vou entrar com R$ 10, eu já tenho a opção que eu falei para vocês de entrar com esse valor, tanto com taxa ou, né, além da taxa, posso trabalhar com o quê? Olha aqui, ó, valor cheio, certo? Então, só relembrando. Então, eu posso trabalhar com valor cheio ou posso trabalhar com taxa. Se eu for trabalhar com valor cheio, eu entrei lá com R$ 10. Poxa vida, eu perdi esses meus R$ 10. A minha segunda entrada, ele vai pedir aqui para que eu entre novamente com R$ 10. Olha só, aqui você pode fazer o Martingale nível 1. Então, o que eu estou dizendo para você? Presta atenção, vamos aqui para a IK Option. Vamos dizer que você entrou aqui nessa vela, tá? Vamos dizer que você entrou aqui nessa vela, comprado, né? No verdinho aqui, ó. Você achou que o gráfico ia para cima e você perdeu. Logo em seguida, você falou assim, olha, eu vou fazer um Martingale, conhecido Martingale. Só que eu não vou dobrar a mão, porque eu vou entrar aqui nessa segunda vela, considerando o gerenciamento do Soros Gali. Certo? Então, se você vai entrar aqui nessa segunda vela, considerando o gerenciamento do Soros Gali, você vai entrar com o quê? Com R$ 10 novamente. Vou voltar para aqui, presta atenção. Aqui voltei de novo com R$ 10, tá? Se você perdeu essas duas, como que eu faço? Se eu perdi aqui, eu não vou fazer uma terceira mão consecutiva aqui. Acabou, certo? Acabou. Eu vou procurar uma outra oportunidade de trade, um novo trade, né? Uma nova operação. E aí eu devo entrar com o valor que ele está indicando aqui, ó, 18,40, porque ele está considerando esse multiplicador de entrada aqui. Então, se eu conseguir ganhar, por exemplo, aqui, ó, ele mostra para mim o resultado da operação, né, 15,46, e aqui que eu ainda estou negativo 4,54 em relação aos R$ 20 perdido aqui. A quarta operação, ele vai pedir que eu entre novamente com esse 18,40. Se eu ganhar, eu já fico positivo aqui, ó, 10,91, certo? Mas se eu perder, aí ele já pede para eu entrar com 33,86, certo? Se eu ganhar, já fico positivo. Então, o benefício desse tipo de gerenciamento de Soros Gali é justamente que você precisa de duas entradas que você tenha o win, tá bom? Principalmente se for duas entradas consecutivas. Veja que aqui eu tive um gain, certo? Fiquei pouquíssimo negativo. Se eu quisesse optar por uma margem de segurança, eu poderia muito bem voltar aqui para a primeira, certo? Porque eu estou pouquíssimo negativo, tá bom?
e aí eu tentaria novamente ter o win. Então vai de você compreender um pouquinho aqui e aceitar ou não o fator exposição, tá bom? Agora, se eu ganhei aqui essa terceira operação e saí aqui com um pouquinho negativo, perdi, continuei aqui e ganhei, ó, aqui eu já tô positivo, já tô 5,50 positivo, certo? Aí a partir dessa quinta aqui, o que eu poderia fazer? Voltar aqui para minha primeira mão de R$10, certo? A fim de conseguir fazer 2 acertos. E aí eu já teria aqui, ó, 23. Deixa eu tirar isso daqui, tá? Ó, a fim de fazer aqui eu preciso ter um gain, né? R$10, ele mandou eu entrar com 18,40, a fim de acertar essas duas. Uma vez acertada essas duas aqui, eu consigo já sair tranquilamente no meu lucro aqui, ó, 23,86, tá? Para quem trabalha com uma meta pequena, isso é muito bom. Para quem trabalha com meta grande, vai ter que ter um capital maior, vai ter que dar entrada maior, mas também é muito bom. Então, entre essas 3 modalidades de gerenciamento que eu citei aqui para vocês, que é a mão fixa, que além da mão fixa nós temos aqui, ó, o operacional de gerenciamento com Martingale e temos o Sorosgale, o melhor que eu considero, não estou dizendo que é o que você tem que fazer, não estou dizendo que é o certo, é o do Sorosgale, tá? O segundo melhor seria tentar trabalhar com uma mão fixa, e se você for utilizar Martingale, faça só até o primeiro Martingale, porque um segundo Martingale, quando perde, é suado, tá? Bom, imagine você operando aqui, ó, primeira entrada, certo? Aqui, ó, primeira entrada, coloquei R$10, perdi. Vou colocar vintão aqui no meu martingale, perdi também. Vou colocar agora aqui 60, perdi também. Pô, só aqui foi R$90, entendeu? Só aqui foi R$90. Por quê? Porque você deixou de observar essa vela aqui, ó, sem força para alta, você deixou de observar essa resistência muito bem definida aqui, ó, nenhuma agressão passou dela, e você achando que o preço ia subir aqui, ó. E muita gente que trabalha com martingale 1, 2, 3, começa meio que a entrar numa situação desesperadora, em busca do win, né? Invocação do win, o cara começa a fazer martingale infinito até conseguir um win, tá? Então é muito mais arriscado. Se você estivesse trabalhando com mão fixa aqui, você teria entrado com 10, com 10, com 10, teria perdido 30, né? Você teria perdido, em relação aos 90, um terço, né? 30% em relação aos 90, certo? Mas basta você observar antes de operar. Procure aqui, ó, olha esse ponto aqui de entrada. Ó, olha esse pavio e olha isso daqui. O que é isso daqui? Todo mundo sabe que isso daqui é um suporte. Olha, pavio aqui, suporte aqui, uma entradinha aqui, próxima à média. Olha que interessante, né? Mas essa não é uma aula de ficar dando operacional em price action para vocês, tá bom? Então assim, gente, encerrando aqui nossa última aula, já passou bastante aqui, 37 minutos praticamente de aula, 40 minutos. Eu espero ter contribuído para vocês. Entendam que você pode optar por essas 3 modalidades de gerenciamento que eu citei aqui, o mão fixa, o gerenciamento com o martingale, que eu não acho muito legal, não acho interessante, tá? E também o gerenciamento com Soros, que esse eu acho bacana, acho que esse daí pode ajudar bastante pessoas a sair positivo ao longo do dia, ao longo da semana, do mês, etc. Tá bom? Então, basta você agora estudar cada um e ver o que mais se encaixa para o seu perfil, certo? Não existe essa do que é certo para o Joãozinho, vai ser sempre certo para você. O que é certo para mim, às vezes não é certo para você. E o que se encaixa no meu operacional, talvez não se encaixe no seu e vice-versa, tá bom? Gente, então eu vou ficar por aqui. Agradeço muitíssimo
todo o conteúdo aí que vocês deram de retorno para mim, né? Essa interação no privado também, né? Não só no público, mas no privado também. Espero de verdade ter agregado a vocês e espero que o conteúdo que eu tenha colocado aqui seja de fato um conteúdo de valor para cada um de vocês que nos acompanhou nesses 14 aulões, tá bom? Não deixe de marcar seu amigo, não deixe de bater aquele papo com ele, conosco também, tá? E vamos sempre em busca do conhecimento, porque o motivo desses 14 aulões foi sempre isso, conhecimento, tá bom? Eu fico por aqui e vamos nos ver, com certeza, vamos continuar batendo um papo, vamos continuar estudando, vamos continuar aprendendo juntos, beleza? Até mais, gente. Falou!